Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar a diretoria do Simpro, especialmente reconhecer a capacidade de luta e as conquistas que fizeram durante todos esses anos. E mais do que nunca agora, nesse momento histórico, são desafiados a manter viva essa capacidade de articulação e de luta. Eu acho que um encontro desse com vocês é muito importante para dar um sentimento de pertença, que vocês não estão sozinhos na luta, que vocês se articulam, porque um fraco mais um fraco não são dois fracos, é um forte, porque a união faz a força. E, por outro lado, também é a oportunidade de reciclar conhecimentos, abrir janelas, enriquecer o discurso da educação, da democracia, dos direitos humanos. É o que gostaria de fazer rapidamente nessa abertura desse congresso de vocês. Primeiro abordar rapidamente a educação, depois a questão dos direitos e, por fim, a democracia. Como vem, são três eixos fundamentais, hoje ameaçados ao nível mundial pelo avanço do pensamento conservador, de direita, e algumas expressões até fascistas. E entre nós precisamos resgatar novamente velhos temas que constituíram a consciência da nossa nacionalidade como soberania, como projeto nacional, sendo ameaçado agora por formas de fazer política econômica e política social que podem pôr a perder todas essas conquistas. Isso nós não devemos permitir. Vocês, todos nós, vamos à rua, que é o lugar do público e do nosso protesto e da salvaguarda das conquistas. Em primeiro lugar, a questão da ecologia. Eu creio que hoje a questão da educação. Eu acho que a educação hoje, toda ela tem que ser ecologizada. Eu posso imaginar se Paulo Freire estivesse aqui, eu privei da amizade dele durante muitos anos, quando ele estava no exílio, e o que mais admirei nele era a capacidade de se renovar continuamente, dialogar com todo tipo de ciências e fazer a síntese pessoal dele, que é o grande legado que ele nos deixou. Quando eu digo que devemos ecologizar toda a educação, porque eu entendo que depois da família é a educação que inicia as pessoas com hábitos novos, valores, princípios, visões, para a sociedade que nós queremos construir juntos. E a educação, no meu modo de ver, não pode mais continuar como vinha sendo levada até hoje. Eu me sinto em casa aqui com vocês, porque fui a vida inteira professor, filho de professor, e levo avante essa mensagem por todos os lados, até com uma espécie de responsabilidade ética que a gente precisa assumir e que não faz parte da consciência coletiva do Brasil e da humanidade. Eu quero só assinalar 3 pontos que me parecem importantes, que nos obrigam a pensar e fazer diferente o nosso processo pedagógico. No dia 13 de agosto deste ano, foi o dia da sobrecarga da Terra. Em inglês é The Earth Overshoot Day. O dia em que a Terra manifestou claramente que no seu reservatório de bens e serviços ela está em grande deficiência. Em 1961, nós precisávamos 63% de terra para atender as demandas humanas. Em 1970, precisávamos 72% de terra. Em 1980,
precisávamos 95% de terra. No ano 2000, 100,2% de terra. E no ano 2005, 2,4% de terra. E agora o último dado, que até apareceu grande no jornal que eu abomino, que vocês também devem abominar, eu acho. Mas eles escondem essas notícias, mas aqui deram, o jornal O Globo. Em dívida com o planeta, a regeneração de geração de recursos do ano e a Terra já em fase de insustentabilidade. Isto é, ela não consegue reproduzir-se e nos garantir os bens e serviços necessários para a nossa vida. Então, nós hoje, o dado último, é que nós precisamos 1,6 planeta para poder, quer dizer, mais meio planeta para poder garantir à humanidade aquilo que ela precisa em termos de água, de alimento, de nutrientes. Isso mostra o limite a que nós chegamos. Segundo ponto que eu quero assinalar rapidamente, uma pesquisa que foi publicada em janeiro desse ano por 18 grandes cientistas de várias partes do mundo, elencando os nove limites que não podem ser ultrapassados, sem os quais nós ameaçamos a base que sustenta a vida. Eu não vou citar os 9, mas que vocês podem imaginar que é solos, água, climas, fibras, alimentos, etc. Mas eles concluem dizendo, desses 9, 7 estão em grau de degeneração. Agora, 2 estão perigosamente no seu limite, que pode causar um colapso de nossa civilização, que é a mudança climática pelo aquecimento global e pela erosão da biodiversidade. Isto é, todos aqueles micro-organismos, aqueles trabalhadores anônimos que sustentam o planeta Terra. Se vocês pegam 100 gramas de chão, um punhadinho de chão, e colocarem debaixo de um microscópio quântico, vocês notam aí, assim nos diz o grande biólogo Wilson, 10 bilhões de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, de 6.000 espécies diferentes. Isso em 100 gramas de chão. Imagine a Terra inteira. Dada a utilização excessiva de agrotóxicos ao nível mundial, nós estamos matando toda essa população. Porque eles são os trabalhadores anônimos que garantem que a Terra seja viva, aquilo que os modernos chamam a Terra como Gaia. Ela não só tem vida sobre ela mesma, como planeta, é um superorganismo vivo, que articula o físico, químico, biológico, de tal maneira que ela sempre se faz apta a produzir e reproduzir vida, para nós e para toda a comunidade de vida, porque ela não criou só a nós. Criou as plantas, criou os animais, criou a flora, a fauna. Tudo isso é produção da Mãe Terra. Então, desses 9 itens fundamentais, ele diz os limites intransponíveis, que podem ameaçar o nosso futuro. Esses 2 podem levar, nos próximos decênios, a nossa civilização a um colapso. Isto é a impossibilidade de ela continuar produzindo formas de vida, de sociedade, que sejam sustentáveis. E um terceiro que se refere a nós aqui no Sudeste brasileiro, menos a vocês, talvez um pouco Brasília. Mas essa grande seca que está afetando o Rio, São Paulo, e a escassez de água potável. Em janeiro saiu uma pesquisa desse grande cientista brasileiro, o Antônio Donato Nobre. A família dos Nobre é uma família de cientistas, e notáveis cientistas. Eu até privo da amizade dele. Ele publicou um estudo com a equipe dele do INPE sobre o aquecimento global da Amazônia. O aquecimento global e a Amazônia e
as secas e a escassez de água no sudeste brasileiro. E ele mostra cientificamente o seguinte: muitos são os fatores dessa seca, mas dois principalmente. É o desmatamento da Amazônia e o desmatamento do Cerrado. Porque cada planta na Amazônia, que tem uma copa de 10 metros, ela emite por dia 1.000 litros de umidade, que são os rios volantes. E a floresta toda, 1 trilhão de litros, que abastece de umidade e chuvas todo o sudeste e pelo norte pode chegar até a Califórnia, que por causa disso está passando com uma seca que nunca tiveram em sua história. Segundo, que essa umidade da Amazônia vem para o Cerrado, se transforma em chuva. Você sabe que o Cerrado é a grande caixa d'água praticamente dos principais rios brasileiros. E o Cerrado é uma Amazônia ao contrário. Ela parece uma savana, não é. Ela cresce para baixo e a Amazônia para cima. Porque as raízes vão de 5, 7, 10, 30 metros, elas absorvem essa umidade que vem da Amazônia e alimentam os rios, o nível freático e os aquíferos, e garante que nossos rios não sequem como o Rio São Francisco, a diminuição de água como o Paraná, afetando até a usina hidrelétrica de Itaipu. Cortaram-se aquelas árvores, se plantou aí soja, e se introduziu a agropecuária. Não há raízes. A soja tem 3, 5, no máximo 5 centímetros de raiz. Então, a água não chega lá embaixo. A conjunção dos dois está produzindo a grande seca do sul, que se nós não desmatarmos, se nós não pararmos de desmatar, ela poderá ser permanente. O subtítulo do livro é Rumo ao Matadouro. E a última frase do livro é: se os plantadores de soja e da agropecuária soubessem o que nós cientistas sabemos, eles estariam na rua com cartazes pedindo desmatamento zero e reflorestamento das áreas devastadas. Mas como a eles interessa mais o dólar do que o nosso país e a ecologia, não fazem nada disso. Só que nós chegamos ao limite. E se não chover, diz esse cientista numa entrevista ainda recente, se não chover agora em agosto, setembro, por outubro podemos ter um problema humano, sociológico, de grandes proporções em São Paulo, de centenas, se não milhares de famílias que deverão sair por falta absoluta de água. E os nordestinos estão rindo, dizendo: vocês que sempre nos discriminaram, venham para cá. Nós temos 1.200.000 cisternas que nos alimentam de água e vai alimentar vocês também. Por que eu digo isso? São 3 fatos, podíamos elencar outros. Eu enfatizo um porque vai ser o grande tema do final do ano, sobre o aquecimento global, do grande encontro que a ONU vai organizar em Paris. E que é algo decisivo. Se supõe até que o próprio Papa vai para lá, porque ele iria não como Papa, mas como chefe do Estado do Vaticano, que é uma titicazinha, mas é Estado. Porque na sua encíclica, Cuidando da Casa Comum, ele trata especificamente, longamente, a questão do aquecimento global. E eu que acompanho há anos essa questão, porque eu pertenço ao grupo da Carta da Terra, a gente tem relatórios mais minuciosos da comunidade científica. O último deles é ameaçador, que não é de algum cientista, que é da comunidade científica norte-americana. Portanto, algo mais coletivo, que reunindo estudos de vários centros americanos e mundiais, alertaram os povos que se a partir de agora nada fizermos,
nos próximos 30, 40 anos, vamos conhecer o aquecimento abrupto. Agora a Terra está se aproximando a 2 graus Celsius. É administrável, embora muitos seres vivos desapareçam. Mas o aquecimento abrupto, em 2, 3 anos, a Terra salta para 4, 5 ou 6 graus Celsius. E dizem, com esse aquecimento, as formas de vida que nós conhecemos não vão subsistir e grande parte da humanidade poderá desaparecer. Como temos tecnologia e ciência, podemos criar ilhas e portos de salvação para salvar alguns milhões, mas grande parte da humanidade, como espécie, poderá desaparecer. E termina o relatório dizendo: nós mandamos essa advertência aos decision makers, aos políticos que tomam decisões. Não obtivemos nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Porque é um dado antissistêmico, que obriga a mudar todo o sistema. Obriga a mudar o modo de produção, o modo de consumo, a forma como distribuímos os bens e especialmente a nossa relação para com a terra e a natureza. Nós fomos acostumados pela tradição que se elaborou a partir do século XVI, do paradigma científico, de sentirmos-nos fora da natureza e em cima dela, como seus maître e possesseur, como dizia Descartes, como senhores e donos da terra, e que podemos fazer dela o que quisermos. Só que esse projeto, que nasceu no século XVI, projeto da tecnociência, que nos deu todas essas vantagens que temos, e por isso não podemos negá-las. Mas, por outro lado, criaram uma máquina de morte com armas químicas, biológicas e nucleares, que nos podem eliminar por 25 formas diferentes. Elas estão construídas, e nunca a segurança é total. Intervieram de forma tão profunda e responsável no ciclo da natureza que a Terra se transformou em outra coisa. Não é mais aquela Terra como Mãe Terra, que nos dá tudo o que precisamos. Ela virou um baú de recursos que nós vamos tirando e de repente nos damos conta que ela é pequena, finita, e que os bens e serviços são absolutamente limitados e a grande maioria deles não são renováveis. A conclusão é: ou nós mudamos, ou vamos ao encontro do pior. É uma frase que o Papa usa na sua encíclica e que eu aconselho lerem, porque é um manual de ecologia integral. Um verdadeiro manual, de 150 páginas, até meio chato em algumas páginas, mas que aborda não apenas a ecologia ambiental que nós estamos habituados, mas a ecologia social, como é que a sociedade se organiza em relação com a natureza, qual é o estilo de consumo, a ecologia mental que interessa a vocês, a nós professores, que sonhos, que ideias, que preconceitos temos em nossas cabeças, o que passamos para os nossos filhos e nossos netos. Finalmente, a ecologia cotidiana, como é que tratamos as coisas em casa, na rua, o lixo, a natureza. Cada ser que tem valor em si mesmo, e não só na medida em que ele serve ao ser humano. E termina com um grande discurso de uma ecologia integral, que envolve o capital espiritual dos seres humanos. Nós não temos só o capital material, que nos dá riqueza, nos dá todos os bens e benefícios, mas que é esgotável. Agora, o capital espiritual é inesgotável, porque ele é feito de solidariedade, de amor, de compaixão, de criatividade, de arte, e nós, talvez como legado dessa crise, precisamos redescobrir aquilo que está em nós, esse capital espiritual, que poderá dar aos seres humanos as motivações para eles salvar o planeta Terra, cuidar melhor da natureza e garantir a continuidade do nosso ensaio civilizatório. Como é que nós enfrentamos isso?
A Carta da Terra nos dá uma indicação interessante. Primeiro, ela abre com a Carta da Terra, como sabem, é um documento que surgiu da humanidade. Uma consulta, eu pertencia ao grupinho de 23 sobre a coordenação de Gorbachev, onde consultamos mais de 400 mil pessoas de todas as tendências, religiões e filosofias, indígenas, negros. O que a humanidade quer da humanidade? Que princípios e valores devem ser desenvolvidos para que ela continue a ser a nossa casa comum e não uma tapera que vai se desgastando cada vez mais. Então, o documento abre com uma frase que é uma advertência muito grande. Se alguém comprar esse livro, eu tenho livros aí sobre sustentabilidade, ou esse aqui que eu acho o mais bonito de todos, que é do iceberg, a Arca de Noé. Veja que capa bonita. Aí, atrás tem a Carta da Terra. Ela abre com essa frase que produziu entre nós 23 grande discussão, dizendo: estamos no momento da história, da Terra e da humanidade, em que devemos fazer uma escolha. E a escolha é essa: ou fazer um pacto global de cuidarmos da Terra e cuidarmos uns dos outros, ou então assistirmos à nossa autodestruição e à destruição da diversidade da vida. Bom, vários disseram: isso não é possível, nós não podemos começar um documento alarmando a humanidade. Isso é apocalíptico, isso é o Armagedon. Então resolvemos mandar essa frase para os 3 maiores centros de pesquisa internacional, que é a Real Academia de Londres, que é o MIT dos Estados Unidos, e o Instituto Max Planck de Munique. São os grandes centros de pesquisa mundial. Depois de um tempo, os 3 centros responderam quase com as mesmas palavras. Com os dados que nós temos nos nossos grandes computadores, vocês não só podem, vocês devem dizer isso. Aí nos consolamos. Mas cria angústia em vocês. É o que eu quero produzir em vocês hoje. Não é tranquilidade, nem que as pessoas peguem uma rede, tomem a sua caipirinha e descansem. Não. Eu quero suscitar aquela angústia que Kierkegaard descreve, o livro está traduzido em português, que nenhum psicanalista cura, que ela pertence ao ser humano, que confrontado com problemas e ameaças, ele se mobiliza, ele conversa, ele estuda, ele sai da sua inércia, se põe a caminho para superar tais coisas. Acho que hoje nós devemos viver esta angústia salutar, porque ela nos obriga a tomarmos posição, não ficarmos pisando nas pegadas dos outros, mas criando a nossa própria pegada. E aí sermos criativos. Eu acho que a educação deve fazer isso. E a Carta da Terra, lá no final, ela tem um tópico que até eu participei da elaboração, e aí imitei o Lula, porque começa assim: como nunca antes na história. Mas é uma frase importante, que o Papa, inclusive, na sua encíclica cita. Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a um novo começo. É um novo começo. Não diz reforma, não diz transformação, um novo começo. E esse novo começo exige de nós uma mudança da mente, isso é ver diferentemente a realidade, e uma mudança do coração. Exige de nós o sentimento de corresponsabilidade coletiva e a percepção da interdependência de todos com todos. E isso poderá criar um modo sustentável de vida. Não um desenvolvimento sustentável, um modo sustentável de vida. Essa é uma maneira de vivermos onde todos, nós e a comunidade de vida, podem continuar sobre esse planeta, felizes, talvez com menos sendo mais, reduzindo o nosso consumo,
aqueles famosos R's que a Carta da Terra introduziu, que é reduzir, reusar, reciclar, e nós acrescentamos outros, rejeitar a propaganda, reflorestar, respeitar, muitos R's que podemos acrescentar, que funda um novo comportamento diante dessa casa comum, porque se continuamos assim como está, seremos irresponsáveis face aos nossos filhos e aos nossos netos. Eu tenho medo que eles, daqui a alguns anos, olhando para trás, nos amaldiçoem, nos amaldiçoem. Diz, vejam que água que nós temos que beber, que alimentos quimicalizados temos que comer, que solos envenenados temos que pisar, que ar contaminado temos que respirar. Vocês não fizeram a lição de casa. Não nos herdaram um planeta habitável. Nós não queremos ser amaldiçoados por nossos filhos e netos. Queremos ser abençoados. Por isso que a carta... Por isso que a Carta da Terra termina com a frase, e o Papa cita na sua encíclica, que o nosso tempo seja recordado como um tempo de uma nova reverência face à Terra, com empenho pela sustentabilidade e pela luta constante pela paz e pela alegre celebração da vida. Que a vida tem que ser celebrada, e não só vivida. Então, eu acho que a Carta da Terra nos dá, e o Papa assume isso, eu acho conveniente a gente estudar isso, que nós temos que mudar. O ano passado passou um filósofo francês aqui, que é um dos grandes filósofos da ecologia, Bruno Latour, onde ele diz, nós não sabemos criar outro modo de produção. Sabemos modernizar, agora não sabemos ecologizar. Nós temos que ecologizar. Então eu acho que a educação tem que incorporar elementos novos. O primeiro elemento eu acho que tem que ser uma ética do cuidado essencial, do cuidado ilimitado. Uma grande tradição filosófica que vem lá dos romanos, diz que culminou no grande pensador Heidegger, que a essência do ser humano não é nem inteligência, nem espírito, nem liberdade. Que a essência do ser humano é cuidado. Porque todos nós somos filhos e filhas do cuidado. Porque se nossas mães, quando nos conceberam, nos deram a luz, não nos tivessem acolhido com infinito cuidado, nós não saberíamos como deixar o berço e buscar nosso alimento. Nós morreríamos em poucas horas. Então nós somos dessa essência, o cuidado. Tudo que nós amamos, nós cuidamos. Tudo que cuidamos, nós amamos. O cuidado é um elemento essencial de toda a vida, não só humana. Se nós não cuidarmos, ela adoece, enfraquece e acaba morrendo. Então temos que incutir o cuidado, já que é da essência humana, desentranhar essa dimensão do cuidado em todas as dimensões. Na casa, como organizamos a casa, como tratamos os dejetos, o lixo, como tratamos nossas ruas, nossas casas, como tratamos nossa linguagem para que ela não impeça a comunicação. Eu, quando entro nas redes sociais, penso que o dia que o inferno abriu a boca. Porque as coisas mais absurdas, os palavrões mais abjetos, está tudo lá. Mas não dirigidos um contra o outro, dirigidos contra a presidenta. Eu fui mandado ao inferno já alguns milhões de vezes. Devo estar queimando lá até hoje. Então, se mostra como o ser humano tem que fazer uma terapia da linguagem, tem que ecologizar a linguagem para que ela seja de comunicação, que aproxime as pessoas e não as afaste, que crie uma nova comunidade da palavra, que era o que Paulo Freire tanto queria, que Habermas
esse grande filósofo alemão estatuiu como a essência de uma sociedade democrática, onde a palavra, a comunicação circula entre todos e todos possam participar. Então, uma ética do cuidado, uma ética da responsabilidade ilimitada, saber que cada ação nossa pode ter efeitos maléficos sobre a rede de vida. A gente sabe pela física quântica que a matéria não existe. O que existe é energia. E a matéria é energia altamente condensada. E que tudo que fazemos tem a natureza de uma energia. Então, o bem que nós fazemos, ele não fica reduzido a nós. Ele entra nas redes energéticas do planeta, do universo, da vida, e reforçam aquelas energias positivas que buscam formas de sobrevivência, que querem dar um salto de qualidade rumo a um outro tipo de consumo, outro tipo de relação entre as pessoas e a relação com a natureza, e também a relação com a totalidade do universo, dentro do qual o próprio Deus se esconde. Então, essa responsabilidade coletiva. E a cooperação de todos. A gente sabe pela antropologia que os nossos ancestrais, quando iam buscar alimentos, caça ou frutas, não comiam como fazem os animais. Eles reuniam esses alimentos, traziam para o grupo e distribuíam entre si, solidariamente, cooperativamente, começando pelos jovens, pelas crianças, até os idosos, depois os demais comiam. Então foi a cooperação que nos permitiu dar o salto da animalidade para a humanidade. Aquilo que foi verdadeiro ontem é verdadeiro hoje. O que mais faz falta hoje no mundo é a cooperação. O Papa, quando esteve lá em Lampedusa, vendo aqueles africanos chegando e sendo rejeitados, diz: a nossa civilização é cruel e sem piedade, porque ela não tem nenhum sentido de compaixão, de cooperação e de humanidade. Ela nem mais sabe chorar. Ela é fria e trata os seres humanos como objetos e não como irmãos e irmãs. Pois essa é a nossa civilização dominante, hoje globalizada. Essa que nos pode levar a uma catástrofe ecológico-social de grandes proporções. Por isso eu acho, e quero dar muita importância a isso, que não basta aquilo que é o eixo estruturador de toda a modernidade, que é a razão, que é a racionalidade. E nós só aceitamos aquilo como válido que passa pelos argumentos da razão. Só que antes a razão não é o principal dos seres humanos. Antes da razão existe todo o universo da afetividade, do sentimento, da paixão. E acima da razão tem um espírito que intui a realidade, vê o sentido das coisas. E nós sabemos que quando há 220 milhões de anos atrás surgiram os mamíferos no cenário da história, surgiu algo novo que nunca havia antes, porque o mamífero dá à luz a sua cria e com isso cuida dela, ama, defende, protege. Nós esquecemos que nós somos mamíferos racionais e não animais racionais. Então, somos seres fundamentalmente de sentimento e de cuidado. Quem sabe bem isso são os psicanalistas. Que quando um paciente vem, eu não pergunto o que você pensa de sua mãe e do seu pai. Por que você sente do seu pai e de sua mãe. Então, nosso lado mais profundo é o sentimento, não é o logos, é o pathos. Capacidade de sentir, capacidade de afetar e ser afetado. É a sede das excelências, da ética, da espiritualidade, dos valores fundamentais do amor, da simpatia. Estão dentro dessa dimensão que a reflexão moderna chama de razão sensível ou razão cordial. Então, não só tem a razão intelectual que construiu esse mundo, que ficou um mundo não só racional, mas irracional. Porque ele deu-se a si mesmo as formas para se autodestruir. Temos que completar a razão com a razão sensível,
a razão cordial, e é toda uma reflexão hoje na filosofia. Vocês seguramente conhecem o livro de Daniel, a inteligência emocional. Se nós não alimentarmos e completarmos a inteligência racional, que é dominante nas formas de educação, com a razão sensível e cordial, nós não nos movemos para defender a vida, amar a terra e nos comprometer a ter uma outra atitude face à natureza. Porque é aí que nascem as motivações, nascem os grandes sonhos, as utopias. E nós vivemos hoje num mundo vazio de sonhos e utopias, mas cheio de objetos e de consumo, gerando em nós um profundo vazio existencial. Porque o ser humano não só tem fome de pão, ele tem fome de beleza, fome de transcendência, fome de ser amado e de amar, fome de absoluto. Essa fome que é insaciável não é nem sequer tocada pela nossa cultura. Então, nós temos que incorporar essa dimensão do cuidado, da cooperação, da responsabilidade, já nos nossos estudantes, para que eles tenham um novo ethos, uma nova forma de conviver com as coisas. Porque o carinho, a benevolência, são expressões do cuidado. Cuidado é a mão estendida, que se entrelaça com as outras mãos. Não é a mão fechada da modernidade que domina e submete e quer conquistar todas as coisas. O cuidado não, é alternativa a esse paradigma. É um ato de amor, de generosidade, de benevolência e uma relação amorosa com a realidade. Se nós tivermos isso, teremos futuro e seremos muito mais humanos. Um outro ponto que logo vem ligado a isso é a questão dos direitos. Você sugeriu que seja tratado aqui. Bom, esse discurso todos vocês já o conhecem, porque é tradicional nas nossas discussões, que surgiu já com a Revolução Francesa. Só que a declaração da Revolução Francesa, que é a matriz para todos os direitos, tem o mérito de dizer que todos os homens têm direito, mas tem o defeito de pensar só os homens têm direito. As mulheres tiveram que lutar muito para terem seus direitos. E os negros, novamente, tiveram que lutar muito. Os indígenas, até hoje, estão lutando para serem reconhecidos em seus direitos. Os homoafetivos estão sendo perseguidos porque eles reivindicam o direito de fazerem as suas opções de relacionamento, de amor com as pessoas. Então, temos muitos, na medida que cresce o sentido de dignidade, de respeito, cresce também a nossa consciência dos direitos. E hoje, dois temas são importantes: os direitos da natureza e os direitos da Mãe Terra. Porque nós não estamos sozinhos. O grande equívoco de toda a modernidade foi esquecer a natureza e pensar o ser humano fora, sozinho, dependurado nas nuvens, quando nós somos parte da natureza. Não é que a natureza está lá e nós estamos aqui. A natureza está aqui. É o legado que os astronautas nos deram, quando lá das naves espaciais dizem: a Terra cabe na palma de nossa mão, a escondemos atrás de nosso polegar, tão pequena que ela é. E daqui de cima não há diferença entre terra e humanidade. É uma coisa só. Por isso que homem vem de humus, terra boa, terra fértil. Nós, como humanos, homens e mulheres, somos aquela porção da Terra que, num processo avançado de sua evolução e complexidade, começou a sentir, pensar, amar, cuidar, e aí rompeu o ser humano. Então nós somos terra e somos parte desse conjunto indivisível, mas com uma diferença: nós somos os únicos seres éticos que devemos cuidar desse, como diz lá o Gênesis 2, desse jardim do Éden. Não é o cachorro, não é o gato, não é o cavalo que tem essa responsabilidade de cuidar da totalidade dessa herança sagrada que recebemos do universo de Deus, os seres humanos. Como disse Edward Wilson, que é considerado o maior biólogo vivo,
O ser humano está se mostrando o grande Satã da Terra, quando a sua vocação é ser anjo bom. E os cientistas criaram um conceito novo, o antropoceno. Talvez muitos de vocês ouviram, cada vez mais ele é difundido. O antropoceno é uma nova era geológica. Estávamos até agora no Holoceno. O antropoceno é a era geológica onde o grande ameaçador da vida e do planeta não é um meteoro rasante que vem de fora. Não é uma superbactéria que pode nos afetar e matar. O grande ameaçador é o próprio ser humano, que dirige uma guerra total contra a terra, no solo, no subsolo, nas águas, em todas as frentes, sem nenhuma esperança de ganharmos essa guerra. Que a terra pode continuar sozinha para frente, coberta de cadáveres, mas sem nós. Sem nós. Então, o antropoceno é esse momento atual em que nós vivemos. O ser humano é o grande risco para o sistema vida, porque ele ataca o sistema vida em todas as dimensões. E a gente está percebendo que ele não consegue se autorreproduzir, porque nos países centrais ele entrou em crise. Essa crise tomou toda a humanidade e nós não vemos alternativas. Elas existem por todas as partes, há sonhos, há grupos que experimentam outras formas de cultivar, de habitar, de tratar as águas, de criar formas de vida não agressivas. Por todas as partes surgem elementos salvadores, mas eles não têm a força de hegemonia ainda. Os velhos deuses não morrem e os novos não acabam de nascer. Mas a esperança vem desses movimentos lá de baixo, de todos aqueles grupos que têm uma nova relação na produção, mais biológica, mais orgânica, respeitando os ciclos da natureza, que não precisa falar de sustentabilidade. Basta respeitar os ritmos da natureza, dar descanso à terra para que ela possa refazer seus nutrientes. Se nós fizermos isso, ela será suficiente não só para nós, para 10 bilhões de pessoas. Somos 7 bilhões. Não precisamos falar de desenvolvimento sustentável. Basta distribuirmos com equidade aquilo que nós acumulamos como humanidade e como produção tecnológica. Ocorre que 723 pessoas são os últimos dados de duas grandes instituições, uma suíça e outra norte-americana, que juntos trabalharam e analisaram 3 milhões de empresas. E com os grandes computadores conseguiram levantar os dados básicos, que 723 pessoas, não empresas, 723 pessoas controlam 84% de todos os fluxos econômicos financeiros do mundo. A Oxfam, ano passado, mandou para Davos, essa grande ONG, os dados que 85 pessoas têm mais poder, têm mais dinheiro do que 40 países onde vivem 600 milhões de pessoas. Então, essa desigualdade é o grande desafio, porque ela exige uma relação violenta para com a Terra. Para manter esse nível de consumo e de desenvolvimento medido pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, nós sacrificamos os processos da vida. Esse caminho nos é cortado, não podemos mais levá-lo avante, porque ele não apresenta nenhum futuro, nenhuma alternativa. Temos, como diz a Carta da Terra, começar de novo, um novo começo. E esse é o desafio que eu quero deixar a vocês para discutirem. E chegar aos direitos humanos, entender aquilo que toda nova biologia, nova cosmologia diz, que cada ser, por minúsculo que seja, tem um valor intrínseco. Não só ele serve aos seres humanos, que seria o antropocentrismo, porque ele só teria valor na medida que pode ser usado por nós, ele tem um valor em si mesmo. E por isso tem que ser respeitado e tem direito de conviver conosco.
a grande comunidade terrenal e cósmica. E nós passamos por cima de todos esses seres. Por isso, os direitos da natureza é respeitar as plantas, as águas, os animais. E respeitar fundamentalmente a Terra, como super-organismo vivo, como Mãe Terra. Eu tive a oportunidade de assistir, e isso foi um momento importante na minha vida. No dia 22 de abril de 2009, quando na ONU se discutia se o dia 22 de abril é o dia da Terra, como sempre se celebra, e as escolas fazem as suas celebrações, ou será o dia da Mãe Terra. Esse é um projeto velho que vinha de todos esses países que têm indígenas e que falam da Pachamama. Mas diziam isso é coisa de índio, coisa da mitologia antiga, não tem nada de científico. Mas com as mudanças que ocorreram, com os tsunamis, com os tufões, com os desequilíbrios, com o degelo, com o aumento do dióxido de carbono e agora com o metano, que é 23 vezes mais agressivo que o dióxido de carbono, se deram conta, não, temos que cuidar da Terra. E aí se discutiu por longas sessões. E a última sessão, que era para votação, falou Evo Morales, representando os povos originários. Foi um dos discursos mais emocionantes que eu escutei na minha vida. Porque ele disse, senhoras e senhores, eu, representante dos povos humildes da terra, venho aqui de joelhos pedir a vocês não maltratem mais a Pachamama, a grande mãe, porque ela está sangrando, ela está sofrendo, está gritando, porque nós somos agressivos. Então, cuidemos da Mãe Terra. Aí ele fez uma pausa e a ONU é um grande semicírculo. Disse, ou nós acabamos com o capitalismo, e fez uma pausa e olhou para aquele lá, porque é tudo capitalista, né? Ou o capitalismo acaba com a vida, acaba com a terra. E disse, o século XX foi o século dos direitos humanos, pessoais e sociais. O século XXI será o século dos direitos da natureza e os direitos da Mãe Terra. Depois pediram a mim que fizesse o discurso mais técnico, mais ético, científico, e fiz o que melhor que podia. E falei lá as minhas coisas. Agora, o único argumento que pegou, porque eles aplaudiram, eu disse, terra como solo, a gente pode cavar, pode comprar, pode vender, pode fazer o que quiser. Agora, mãe, a gente cuida, a gente ama, a gente venera, e não maltrata. Portanto, se a terra é mãe, assim devemos tratá-la, e não como um solo que nós abusamos, compramos e vendemos. Aí todo mundo aplaudiu, e houve a votação por unanimidade. A partir de agora, a terra é oficialmente chamada Mãe Terra, por uma decisão da humanidade, dos 192 representantes dos povos que lá estavam presentes. E como lá tem uma cúpula vazia, eu disse ao Ban Ki-moon, o secretário, que agora estão reformando a ONU, digo, coloque nessa cúpula vazia um globo terrestre, desses belíssimos que a gente vê na televisão. Coloque lá em cima. E quando vocês estiverem confusos, perplexos, não souberem que soluções encontrar para a nossa vida, para o planeta, consultem a Mãe Terra lá em cima, que ela vos iluminará e dará as lições adequadas para que ela possa continuar a ser a nossa casa comum. Ele disse que ia fazer. Um dia desse eu vou pegar o avião e vou ver se ele fez ou não fez, sabe? Então eu acho que nós temos que, na questão dos direitos, incluir os direitos da natureza, respeitar tudo que vive e se mexe, porque tudo que existe e vive merece viver, merece existir. E não maltratá-los e não matá-los como nós fazemos. E especialmente a terra como um todo, cuidar dela como uma casa, não deixar que ela vire uma tapera. Cuidar da terra significa cuidar de todos os ecossistemas, do cerrado, do amazônico, dos pampas,
cuidar da biodiversidade, porque da vida toda só 5% é visível. Nós aqui, as plantas, os animais, 95% é vida invisível, microscópica, que está no chão. Ela que garante a vitalidade e a reprodução de todas as coisas. Por isso, do mesmo chão nascem flores, nascem frutos, nasce todo tipo de diversidade que nós nos espantamos e agora temos que nos reencantar diante dessa realidade e nos responsabilizar para que isso se mantenha. Então, a democracia, avançando para esse tema, não pode ser só uma democracia social, participativa, humana, ela tem que ser uma democracia sociocósmica. Incluir como cidadãos também as nossas praças, os nossos partes verdes, os nossos rios, nossas paisagens, nossas montanhas. Que seria Brasília se não tivesse suas árvores, sua parte verde? Não seria uma cidade humana. Então, tudo isso são os novos cidadãos, que são sujeitos de direitos, por isso devem ser respeitados. Direitos da natureza, direitos dos ecossistemas. Nós temos que nos acostumar com essa convivência com eles, pacífica e não agressiva, porque até agora fomos altamente agressivos e autodestruidores. Esse biólogo, eu mesmo conheci quando passei lá por Harvard, ele no último dado que deu sobre a extinção das espécies, diz que por ano estão desaparecendo entre 70 a 100 mil espécies de seres vivos. Isso é uma devastação, isso é um Armagedon. Que cada ser vivo tem dentro dele, talvez a cura, porque tem as informações, cada ser vivo é carregado de informação. Pode ter a fórmula que nos cura da AIDS, do Alzheimer, do Parkinson e outras doenças. Nós sequer abrimos o livro, já o jogamos fora e perdemos assim as lições que lá estavam acumuladas por milhões e milhões de anos. Então temos que ter uma nova relação e recuperar o sentido originário da democracia, que ela está sendo hoje atacada por todas as formas. Que fundamentalmente a ideia básica que está lá nos clássicos é aquilo que interessa a todos pode e deve ser discutido e decidido por todos. Isso é o sentido básico da democracia. Agora, como somos muitos, aí temos representantes. Mas, fundamentalmente, a democracia vive de 3 eixos básicos: igualdade de todos diante da lei, observância dos direitos humanos e participação, que a pessoa não é uma massa, mas é ativo, como cidadão, participa. Se nós tomarmos esses critérios para a nossa democracia, ela é antes uma farsa do que uma realidade, dadas profundas desigualdades que existem nesse Brasil. O Estado brasileiro não foi montado para atender o bem comum, foi montado para garantir os privilégios das classes dominantes, que, como diz Capistrano de Abreu, durante 500 anos, desculpe a expressão, caparam e recaparam, sangraram e ressangraram o povo brasileiro. Então, nós não podemos deixar que isso continue. Temos que defender a democracia como valor universal, como esse grande teórico do século XX, Norberto Bobbio, que foi o que mais pensou a democracia. Democracia como valor universal, para todos os países e todas as circunstâncias. Ou como o nosso Boaventura de Souza Santos, um português que muito ama o Brasil, que fala da democracia sem fim. Democracia na família, no sindicato, no grupo de vocês, nas escolas, no próprio Estado, isto é, facilitar as formas de participação para que ninguém fique de fora. Isso é a democracia sem fim. Lógico, tem algo de utópico, mas mostra que o ser humano não assiste de fora o processo histórico. Ele quer participar, quer ajudar a moldar, quer criar o seu próprio caminho, e tudo isso pertence ao conceito ampliado de democracia, que, como disse, inclui a natureza, inclui a própria terra. E creio que hoje a democracia no Brasil e no mundo corre sérios riscos.
há um pouco mais de um mês e meio atrás, houve um encontro em Buenos Aires sobre as esquerdas da América Latina toda. Estavam presentes pessoas representando a Grécia, representando a Espanha. Estava presente também Noam Chomsky, que é o grande, talvez o maior intelectual norte-americano. Estava Ramonet, o diretor do Le Monde Diplomatique, e outros grandes nomes. Todos constatavam, por unanimidade, que depois das democracias que conquistamos, nos livrando das ditaduras, agora há uma volta violenta, crescente no mundo inteiro dos grupos conservadores, reacionários, que querem desestabilizar os governos e tornar todas as democracias de baixíssima intensidade, meramente formal, difamando o Estado, difamando a política para dar espaço para o mercado, para as grandes empresas. E como o Mujica, numa conversa longa que tive com ele, ele agora está no Brasil, ele disse que escutou de outras fontes, como o chefe de Estado que era, que a estratégia dos Estados do Pentágono, que antes era incentivar guerrilhas, violência, agora não, é incentivar manifestações, onde haja grupos que criam delitos, quebram, etc., para obrigar o Estado a intervir com violência, desmoralizar o poder público, difamar o mais possível as autoridades e a atividade política como algo absolutamente corrupto, o que, aliás, no Brasil, em grande parte, vale. Mas é uma forma de fazer que tudo seja regulado pelo mercado, isto é, pelo sistema econômico-financeiro, pela macroeconomia capitalista que se impõe no mundo inteiro. E eles não toleram, e ele disse explicitamente, eles não toleram que no Atlântico Sul, no caso do Brasil, surja um país com projeto próprio, soberano, autônomo, que tenha condições geográficas continentais, geopolíticas extraordinárias, com uma riqueza ecológica inigualável, de criar uma potência que possa enfrentar a eles seguindo um caminho próprio, que não seja simplesmente alinhar-se às estratégias do império. O lema que o Pentágono coloca é um mundo, um império. Curiosamente, o Papa responde na encíclica, um mundo, um projeto coletivo. Acho que essa é a legítima resposta. Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós não podemos pensar o Brasil só a partir do Brasil. Ele é parte dessa política global que quer enquadrar, quer alinhar todos os países aos interesses do império, que, através dos seus presidentes últimos, disseram com grande ênfase que é o único país do mundo, os Estados Unidos, que tem interesses globais. E eles podem intervir em qualquer parte do mundo quando interessa a eles e seus interesses forem ameaçados ou convenham aos seus interesses. Então, nós não nos admiremos que, se continuar a devastação na Amazônia, com o desmatamento, com os desequilíbrios ecológicos dos climas, das chuvas, que eles ocupem parte da Amazônia. Eu mesmo assisti a um debate dentro do grupo da Carta da Terra, onde alguns, e lamentavelmente o próprio Gorbachev, queria sugerir isso, que o Brasil renunciasse parte de sua soberania, cedendo parte da Amazônia para a humanidade. Eu perguntei, quem que vai administrar? A resposta foi, as grandes companhias, lógico, capitalismo. Não é a humanidade, não é um governo central, pluralista, que cuida dos problemas globais, dando soluções globais. Não, é para atender à voracidade do capital, que não encontra mais espaço de realização. Então devemos estar atentos a isso, porque a luta política brasileira se dá também nesse transfundo. Está cheio de enviados dos Estados Unidos penetrando e controlando e entrando nas nossas manifestações para impedir que aqui se realize uma democracia minimamente aceitável. Pelo contrário,
é desestabilizá-la. E isso é a nível mundial. Tanto no norte da África conseguiram desestabilizar todas aquelas revoluções, em todo o Oriente Médio, onde quer que apareçam alternativas, lá eles estão para desestabilizar e frustrá-las. Então nós somos agora a vítima disso, porque é o único país do mundo. E isso é uma linguagem quase constante dos ecólogos, que dizem a solução do planeta Terra vai passar pelo Brasil. Porque nele estão as maiores florestas úmidas, maior biodiversidade, é a potência das águas potáveis, tem uma enorme população altamente criativa, mais de 200 milhões de pessoas, com dimensões para ser a mesa posta para os fomes do mundo inteiro, com mais de 60 milhões de hectares cultiváveis. Então dizem, daqui a alguns anos, toda a economia será de base ecológica, porque a humanidade tem que comer, tem que beber, ela não come máquinas, não come computadores, come alimentos. E o Brasil, como eu disse, pode ser aquela encruzilhada onde a humanidade vai passar. E quem diz isso num livro muito importante é Jacques Attali, que eu recomendo ler o livro, Breve História do Futuro, onde ele pinta 3 cenários, assim vou concluindo. O cenário do superimpério que está decadente. Segundo, balcanização, guerras regionais que nós estamos vivendo, que podem crescer até utilizar armas de grande destruição, eventualmente pequenas armas atômicas. E aí, quando a humanidade se der conta que ela pode se autodestruir, seria a superdemocracia. Então, superimpério, superviolência, superdemocracia. E termina o livro, escrito por mais de 100 assessores dele. Se há um país no mundo onde se pode fazer um ensaio de uma nova civilização, biocentrada, onde a vida está no centro e não o desenvolvimento material, e a política e a economia em função da vida, esse é o Brasil. Por isso ele pode ser o antecipador daquilo que vai ser o futuro da humanidade. Então é uma responsabilidade grande dentro de nós. A maioria de nós e os nossos políticos, nem nossos que tomam decisões lá em cima, têm consciência disso. E eu acho que nós precisamos pensar isso. Não só para aumentar a nossa autoestima, mas para aumentar nossa responsabilidade coletiva em função das ameaças que pesam sobre a nossa vida e sobre o nosso planeta, que toda crise pode ser a resposta a uma tragédia anunciada, e toda crise, a crisola faz crescer, permite um salto de qualidade rumo a uma forma diferente de vida, onde todos possam caber, e também a natureza. Bom, alguém escutando isso diz, o Boff é pessimista. Disseram isso ao Saramago lá no Fórum Social Mundial. Eu estava presente ao lado dele. Disse, eu não sou pessimista, a realidade é que é péssima. A realidade é que é péssima. Dizia, o pessimista é aquele que não sossega enquanto não modifica essa realidade. Por isso eu quero deixar uma angústia em vocês, um pessimismo criativo, e a grande mensagem de Paulo Freire, que foi a fase final de sua vida, o tema da esperança. O ser humano como um ser utópico, que continuamente retoma a história, projeta sonhos, projeta visões de mundo, e faz o ser humano o plasmador da história, um projeto infinito que se abre para a totalidade. Da importância da esperança, que hoje é a que mais faz falta para a humanidade. A maioria está decepcionada, está aborrecida com o destino do mundo. Nós temos que ressuscitar essa esperança, que é a fonte de novos sonhos, de novas visões. E eu quero terminar com uma frase que está nas Escrituras cristãs e que o Papa cita 3 vezes, e que eu considero uma resposta a todos nós. Que vem do livro da sabedoria, no capítulo 11, onde se diz em forma de oração. E com isso eu quero terminar. Ó Deus, Tu criaste todas as coisas,
e tudo que criastes, criastes com amor. Tu não odeias nenhuma delas, porque se as odiasses, não as teria criado. Tu amas a todas porque tu és o soberano e apaixonado amante da vida. Então eu acredito que um Deus, que é um apaixonado amante da vida, não vai permitir que a nossa vida, que custosamente construímos em 7 milhões de anos, desapareça miseravelmente. Nós vamos salvar a vida. E vocês continuem lutando. Podemos vergar, mas não quebraremos, porque essa é a grande mensagem de quem luta com esperança. Muito obrigado. Amante da vida.